Quando ocorrem problemas elétricos, somos chamados para resolvê-los rapidamente. E como todos sabemos, tentar resolver as coisas rápido demais pode resultar em erros. Os sistemas atuais de alta tensão podem oferecer risco de morte a quem deixar de tomar as medidas de segurança apropriadas. Para todos nós da Fluke Corporation, a sua segurança é muito importante. Há mais de 50 anos você tem confiado em nós para o fornecimento dos melhores instrumentos de testes elétricos. Ferramentas que se adequam ou superam todos os padrões de segurança. Levamos esta confiança muito a sério. Por isso, criamos este programa, para ajudá-lo a trabalhar com segurança. Trabalhar com segurança ao realizar medições elétricas não requer mágica. Segurança é o resultado de uma simples combinação vencedora. Planejamento cuidadoso e práticas de trabalho seguras, combinados com o uso de ferramentas adequadas. Pedimos que preste muita atenção nesse vídeo. O que você vai aprender poderá salvar a sua vida. Nesse vídeo, todas as pessoas mostradas realizando medições elétricas estão usando equipamentos de proteção individual condizentes com os padrões estabelecidos para os Estados Unidos pela Associação Nacional de Proteção contra Incêndios, NFPA. A norma de segurança elétrica 70E da NFPA define categorias de risco de 0 a 4. Quanto mais riscos oferecerem à operação e o ambiente de trabalho, maior a necessidade de proteção. Por exemplo, trabalhar em um centro de controle de motores CCM de 600 volts pode requerer níveis variáveis de proteção dependendo da operação. Trabalhar com disjuntores em gabinetes com as portas fechadas oferece um risco de categoria 0. O equipamento de proteção individual EPI necessário inclui uma camisa de mangas compridas, calça comprida feita de fibra natural e óculos de segurança. Executar as mesmas operações com painel aberto aumenta o risco para nível 1. Aqui você precisa adicionar uma camisa de mangas compridas resistente a fogo e calça de algodão grosso com jeans, calças resistentes a fogo ou um sobretudo resistente a fogo. Podem também ser necessárias luvas e botas de couro. Testar a voltagem em peças energizadas aumenta o risco para 2+. Para esta operação você precisa de uma camiseta de fibra natural sob a camisa resistente a fogo, calça de fibra natural sob a calça resistente a fogo ou sobretudo, óculos de segurança sob um capuz de camada dupla para comutação, protetores auriculares, luvas de couro e ferramentas para alta tensão. A inserção ou remoção de contatores individuais dos centros de controle de motores eleva o risco a nível 3. Para este trabalho, adicione um capacete com revestimento resistente ao fogo, capuz para comutação, protetores auriculares, luvas para alta tensão e botas. Como se vê, conforme o risco do seu trabalho aumenta, a proteção requerida pela NFPA também aumenta. Para obter detalhes sobre todos os requisitos da NFPA, leia cuidadosamente o manual da norma NFPA 70E. Ao realizar medições elétricas, você deve sempre pensar na segurança em primeiro lugar. Se planejar seu trabalho cuidadosamente, seguir procedimentos de medições seguros e usar o equipamento apropriado, poderá reduzir as chances de acidente para quase 0. O primeiro passo é o planejamento. Antes de abrir o gabinete de um equipamento, examine o ambiente de trabalho. Onde você vai montar seu medidor e colocar seus outros equipamentos. Identifique uma rota de fuga que possa usar em caso de emergência. Você sabe exatamente como acessar o equipamento em questão e trabalhar confortavelmente? Há riscos ambientais presentes como galhos de árvores ou água? Há iluminação e ventilação suficientes? Mantenha um ajudante qualificado por perto, que também entenda de segurança elétrica. Nunca é uma boa prática trabalhar sozinho em circuitos de alta tensão. Por fim, sempre informe a alguém onde estará trabalhando. Outro ponto fundamental do planejamento é escolher seu equipamento de segurança, ferramentas e assistência. Verifique se você tem os equipamentos necessários à mão. Proteção para os olhos e ouvidos. Luvas, vestimenta e tapetes isolantes. Inspecione seu equipamento para assegurar-se de que ele está em boas condições.
Verifique se suas ferramentas estão isoladas adequadamente e se os seus medidores e testadores são classificados e testados para o nível de risco existente onde você está trabalhando. Muitos testadores parecem iguais, mas assegure-se de que você sabe para que o seu foi projetado. Inspecione seus medidores, testadores, terminais e equipamentos afins, para ter certeza de que tudo está intacto e funcionando perfeitamente. Ao final desse vídeo, mostraremos como verificar seu medidor e terminais de teste. Sempre que possível, trabalhe em circuitos não energizados e siga sempre os procedimentos indicados de fixação e identificação. Ao realizar medições em fase simples, sempre conecte o terminal neutro primeiro e o positivo depois. Após fazer sua leitura, desconecte o terminal positivo primeiro e depois o terminal aterrado. Para ter certeza de que seu medidor está funcionando, use o método de teste em 3 passos. Para fazer isso, primeiro teste um circuito que você saiba que está vivo. Depois meça o circuito-alvo. Porém, antes de concluir que o circuito 2 está desligado, teste novamente o circuito sabidamente vivo. Assim, você saberá que o seu medidor está funcionando. Tente seguir o conselho dos antigos eletricistas. Sempre que puder, mantenha uma das mãos no bolso. Mas use o bom senso. Às vezes, você precisa de ambas as mãos para fazer uma boa medição. O lugar mais seguro para medir voltagem é onde houver a energia mais baixa. Por exemplo, se você estiver medindo a voltagem em um painel de disjuntores, identifique o disjuntor para a amperagem mais baixa e faça nele a sua medição. Assim, terá maior proteção entre você e o risco potencial. Seguir esses passos o ajudará a trabalhar com segurança. Contudo, às vezes nem esses passos conseguem evitar problemas. Comutação de cargas indutivas, relâmpagos e comutação de sistemas de transmissão podem gerar enormes picos de voltagem. Estes picos ou transientes podem durar apenas até 100 microsegundos, mas podem ser extremamente perigosos. Em sistemas de energia modernos, transientes estão presentes o tempo todo, alguns pequenos e alguns grandes. De onde vêm os transientes? Quando uma carga indutiva, como motor ou transformador, é desligada, gera um pico de voltagem, às vezes chamado de pico de tensão. Em algumas aplicações, os picos de tensão são úteis. Os sistemas de ignição do seu carro dependem de picos de tensão gerados pela bobina para produzir uma faísca. Mas quando estamos medindo sistemas de energia, transientes e faíscas definitivamente não são bons. Eis o porquê. Na ignição do seu carro, a fonte de força é fraca, e a faísca desaparece assim que a voltagem é cortada. Mas em um sistema de energia, a voltagem não desaparece. Devido ao circuito ser uma fonte de alta tensão, pode fornecer corrente à faísca até que o ar ao redor transforme-se em um plasma condutivo, causando um problema maior. Quando transientes se formam sobre as voltagens do sistema que alimentam cargas industriais, podem atingir milhares de volts. As consequências podem ser devastadoras, particularmente para alguém fazendo medições em equipamentos elétricos. Nestas circunstâncias, apenas os procedimentos adequados podem não ser suficientes. Você precisa reduzir riscos, usando os medidores e equipamentos de testes corretos, ferramentas classificadas para o ambiente no qual você está trabalhando e testadas para cumprir as normas de segurança apropriadas. Para oferecer melhor proteção aos eletricistas, novos padrões foram desenvolvidos para testes de equipamentos usados em ambientes de 1000 volts ou menos, incluindo-se circuitos trifásicos de 480 e 600 volts. No sistema de classificação em 4 categorias, quanto mais próximo você estiver da fonte de energia, maior a categoria e maior o risco. Transientes nas categorias ou CATs 3 e 4 podem ser extremamente perigosos. A corrente de curto disponível nestes circuitos de alta tensão pode atingir até 100.000 amperes. A categoria 4 refere-se a linhas de força na conexão com a rede de energia, mas também inclui fiações aéreas e cabeamento subterrâneo, uma vez que ambos podem ser afetados por relâmpagos. A categoria 3 cobre a fiação de distribuição. Isso inclui circuito de 480 ou 600 volts como barramentos e circuitos alimentadores trifásicos, centros de controle de motores, centrais de carga e painéis de distribuição. Cargas instaladas permanentemente também pertencem à categoria 3. A categoria 3 também inclui grandes cargas que podem gerar seus próprios transientes, e agora são mais comuns do que muitas pessoas imaginam. A tendência de usar altos níveis de voltagem em edifícios modernos veio a aumentar riscos potenciais.
A maioria dos eletricistas comerciais e industriais trabalha com equipamentos em ambientes das categorias 3 ou 4. Às vezes, as pessoas podem estar trabalhando em um ambiente de categoria 4 sem nem mesmo saber, e isso pode levar a perigos verdadeiros. Instalações de categorias mais baixas geralmente têm maior impedância, o que inibe transientes e ajuda a limitar a corrente de fuga que poderia alimentar um arco. A categoria 2 cobre o nível do circuito receptáculo e cargas ligadas em tomadas de 120 volts. A categoria 1 refere-se a circuitos eletrônicos protegidos. Alguns equipamentos instalados podem incluir múltiplas categorias. Este painel de motor é de categoria 3 no lado com energia de 480 volts e categoria 1 no lado de controle. Nesses ambientes, você deve usar o medidor de maior classificação para a categoria 3. Lembre-se, geralmente onde correntes de curto maiores estão disponíveis e conforme as voltagens transientes aumentam, as medições tornam-se mais perigosas. Isso é refletido por uma classificação CAT mais alta. Os padrões norte-americanos para a segurança no ambiente de trabalho incluem os instrumentos de teste como parte do equipamento de proteção individual. A NFPA afirma claramente que os instrumentos de testes e seus acessórios devem ser classificados para os ambientes em que serão usados. Se você estiver trabalhando em áreas que requerem equipamento de proteção individual, provavelmente está em um ambiente de categoria 3 ou 4. Deveria estar usando equipamento de testes classificado como CAT 3 para 600 ou 1000 volts, ou CAT 4 para 600 volts. Vamos ver mais de perto por que os transientes são tão perigosos. Neste exemplo, um técnico está fazendo uma medição de voltagem fase a fase em um circuito alimentador de motor de 480 volts. Esse é um ambiente de categoria 3. Um transiente causado por comutação de carga ou um relâmpago próximo foi grande o suficiente para causar um arco voltaico, que atinge o interior do medidor. Correntes de curto-circuito com milhares de amperes podem fluir por diversos microsegundos. Nesses níveis atuais, os cabos de teste superaquecem e as pontas de prova começam a queimar, desenhando um arco do ponto de contato até a ponta de prova. O técnico vê um arco azul brilhante e, ao mesmo tempo, é surpreendido pelo estalo do arco explodindo dentro do medidor. O arco flui pelas pontas de teste vaporizadas. Se esses dois arcos se unem através da proximidade do metal exposto das pontas de prova ou outros mecanismos, um grande arco é formado propiciando uma rota de baixa impedância diretamente de uma fase elétrica para outra. Quando dois arcos se juntam, podem causar um curto fase a fase ou um curto fase à terra. O resultado é uma explosão voltaica, que pode gerar uma bola de fogo plasmática preenchida pela energia no sistema elétrico. Quando isso ocorre, a temperatura pode chegar a cerca de 6.000 graus Celsius, 10.000 graus Fahrenheit. Fontes da indústria estimam que nos Estados Unidos de 5 a 10 acidentes por arcos voltaicos acontecem todos os dias. O Ministério do Trabalho dos Estados Unidos relata que em um ano recente, 1.000 eletricistas sofreram choques e queimaduras, algumas fatais. Estima-se que 50% desses ferimentos devem-se a arcos voltaicos. Esta porcentagem poderia ser substancialmente reduzida se os técnicos utilizassem a combinação de planejamento cuidadoso, práticas corretas e seguras de trabalho e uso de ferramentas apropriadas. Eis um arco voltaico verdadeiro. Esses fusíveis foram projetados para romper-se a 10.000 amperes de corrente de curto, mas foram intencionalmente usados em um circuito de 50.000 amperes. Um curto-circuito foi criado no lado da carga dos fusíveis. My name is Ed Manthei. I've been a professional electrician for over 35 years in Eastern Washington, doing primarily commercial and industrial electrical work. About 2.5 years ago, I had a personal experience with arc flash. I heard a buzz, and then after that, a major explosion. I was able to get my eyes closed, I think, and my head back a little bit, blew me back on the floor. Next thing I remember, I was standing in the corner and I couldn't see, and my shirt and stuff was on fire, which I didn't even realize at the time, being as I couldn't see. And me personally, I've always been accused of being
too safe, overly cautious, because it's hard to prepare for something you can't see. Make sure that you use the proper safety precautions. I guess the bottom line is you can't be too careful. Transientes não são a única fonte de risco de arcos voltaicos. Na verdade, um dos mais comuns usos indevidos de multímetros de mão pode causar uma cadeia semelhante de eventos. Se o usuário deixar as pontas nos terminais de entrada para amperagem e conectar acidentalmente as pontas do medidor em uma fonte de voltagem, acabará criando um curto-circuito no medidor. Por esta razão, os terminais para amperagem devem ser protegidos por fusíveis. Estes fusíveis podem ser a única barreira entre o usuário e um desastre potencial. Se o medidor tiver os fusíveis corretos, o único resultado poderá ser um fusível danificado, o que é um preço baixo a pagar. Jamais substitua um fusível danificado por um fusível errado. Use apenas fusíveis de alta tensão especificados pelo fabricante. O sistema medidor Fluke inclui o circuito interno do medidor, fusíveis e os cabos de teste fornecidos com o instrumento que funcionam em conjunto para interromper apropriadamente correntes de curto que excedam 10.000 amperes. Os cabos de teste e outros acessórios também podem contribuir para o perigo. Os cabos de teste podem desfiar ou sair das conexões do medidor. Se a ponta de prova for conectada a 480 volts e um cabo de teste descascado ou com classificação inferior entrar em contato com outro condutor, um curto pode ser gerado. A mesma coisa pode acontecer se um cabo de teste desencapado sair do medidor e tocar um condutor. Torne parte da sua rotina inspecionar seu medidor e seus cabos de testes antes de usá-los. Por favor, consulte as instruções fornecidas ao término deste vídeo quanto ao que examinar. Lembre-se, os cabos de teste foram projetados para uma variedade de ambientes de teste. O que é apropriado para uma placa de circuito em um ambiente de categoria 1 pode não ser apropriado para os circuitos de 480 ou 600 volts. Em uma instalação de alta tensão, assegure-se de que seus cabos de teste tenham uma quantidade mínima de metal exposto. Isso ajudará a evitar a criação de curto-circuito entre duas fases se sua mão soltar os cabos. Medidores e outras ferramentas de testes elétricos devem ser avaliadas independentemente para assegurar-se que possam sobreviver a transientes de alta voltagem. Uma máquina especial de testes é usada para gerar o transiente de sobrevoltagem e a corrente de curto segundo definições nacionais e internacionais. Esse medidor é identificado como 1000 volts CAT3 na frente. E o mais importante, foi certificado por um laboratório de testes independente. Um testador de 1000 volts categoria 3 deve resistir a um mínimo de 10 transientes de 8.000 volts, tanto positivos quanto negativos, sem oferecer riscos. A Fluke dá um passo à frente ao projetar e construir nossas ferramentas de teste. Construímos nossos medidores para serem seguros. Além disso, os construímos para que resistam. Como um breve teste, programamos nossa máquina de testes para aumentar a voltagem transiente em passos até que o medidor quebrasse. 6.000 volts. 9.000 volts. 12.000 volts. 15.000 volts. 17.000 volts. Esse medidor finalmente quebrou com cerca de 17 kV, o que superou em muito o mínimo de 8 kV. Alguns fabricantes afirmam que seus produtos são projetados para atender ou estar em conformidade com padrões. Porém, nem todo medidor ou testador que faz essa afirmação será aprovado no teste. Eis o que aconteceu quando o medidor marcado como 1000 volts CAT3 foi testado. O medidor deveria resistir a um mínimo de 20 transientes de 8 kV cada. Mas este medidor falhou 2 vezes antes de atingir o nível mínimo de 8 kV. Se isso tivesse acontecido em um circuito de energia, os resultados poderiam ter sido desastrosos. Como este medidor pode ter sido reprovado no teste? As entidades reguladoras apenas criam os padrões, elas não os fiscalizam. O medidor que afirma ter sido projetado para um padrão pode jamais ter sido testado para isso. Por isso é essencial que o testador que você usa esteja rotulado demonstrando que foi certificado por 2 ou mais laboratórios independentes de testes, como UL nos Estados Unidos, CSA no Canadá e TUV na Europa. Esta é a única forma de você ter certeza que seus testadores passaram nos mais rigorosos testes e estão adequados a todos os padrões de aplicação. Eis o que pode acontecer quando o medidor marcado como CAT2 é usado em um ambiente de categoria 3.
Em um ambiente real de categoria 3 ou 4, o arco teria sido alimentado por milhares de amperes. O lampejo resultante poderia causar danos graves a pessoas e equipamentos. Além do tipo certo de proteção contra transientes, um medidor deve ser capaz de resistir a sobrecargas acidentais associadas às suas várias funções. Esse medidor está marcado como 600 volts Cat2. Observe o que aconteceu nesse teste quando ele foi conectado a um circuito vivo enquanto estava selecionado para medir impedância. Eis o que acontece se você mede voltagem usando a entrada para amperagem. O fusível não protegeria o medidor ou o usuário. Imagine se esse medidor estivesse nas suas mãos e fosse usado em um circuito real de categoria 3. Mesmo o mais cuidadoso de nós comete enganos. Por essa razão, se uma voltagem inadequada for aplicada, seu medidor deverá respaldar-lhe com uma margem de proteção. Esse princípio é tão importante que foi escrito nas normas atuais de segurança. As normas exigem que o equipamento de teste lide com a voltagem plena nas funções de impedância e continuidade sem oferecer riscos. Para satisfazer as exigências dos ambientes de trabalho de alto risco e alta tensão atuais, fabricantes de qualidade estão projetando e aprimorando seus instrumentos de teste para torná-los mais confiáveis e mais seguros. Segurança é o resultado de uma combinação vencedora. Planejamento cuidadoso e práticas de trabalho seguras combinados com as ferramentas corretas. Use um medidor que atenda aos padrões de hoje e seja classificado para a categoria de medição e o nível de voltagem de onde você está trabalhando. Se você usar um equipamento de teste em circuitos em ou próximo de 480 ou 600 volts, deve usar medidores e testadores de 600 ou 1000 volts Cat3 ou 600 volts Cat4. Como seu equipamento de teste está medindo? Eis algumas dicas para inspecionar seu próprio equipamento. Procure a classificação 1000 volts Cat3 ou 600 volts Cat4 na frente dos seus medidores e testadores e o símbolo isolamento duplo nas costas. Procure símbolos de aprovação de 2 ou mais institutos de testes como UL, CSA, CE, TUV ou CETIC. Verifique a amperagem e voltagem corretas dos fusíveis. A voltagem do fusível deve ser igual ou superior à classificação de voltagem do medidor. Cheque as condições do seu medidor ou testador. Observe se o gabinete está quebrado, o display falhando ou outros problemas. Verifique seu manual para ver se o circuito de impedância e continuidade está protegido no mesmo nível que o de voltagem. Se o nível de proteção não estiver listado, peça confirmação por escrito do fabricante. Os padrões relevantes são cobertos pelas normas IEC 61010 ou ANSI S8202. Examine seus cabos de teste quanto à proteção para os dedos, classificações de categoria e isolamento duplo, e procure fios descascados ou partidos. Verifique o comprimento do metal exposto. Você pode usar seu medidor para verificar quebras internas nos cabos de teste. Gire para a função Ohms e curto-circuite os cabos. A leitura deve ficar próxima de 0. Com as pontas ainda curto-circuitadas, mexa nos cabos e verifique se há um circuito aberto intermitente que pode sinalizar uma quebra interna. Teste os fusíveis do seu medidor girando para a função Ohms e inserindo a ponta de teste vermelha no soquete Amps. A leitura deve ser próxima a 0. A leitura de um fusível queimado é como a de um circuito aberto. Depois insira a ponta de teste no soquete de miliamperes. A leitura deve ser próxima a 1000. Finalmente, se você já teve um fusível queimado ou teve um percalço com seu instrumento de testes, certifique-se de verificá-lo e calibrá-lo adequadamente antes de usá-lo em um ambiente de alta tensão. Se seu instrumento de testes passar nestas provas, parabéns! Você está gerenciando com sucesso alguns dos riscos inerentes às medições de equipamentos elétricos. Em nome de todos da Fluke Corporation, obrigado por assistir a este vídeo. Esperamos que você compartilhe nosso compromisso com a segurança em medições elétricas.
Embora você não possa eliminar totalmente os perigos de trabalhar com eletricidade, com a postura correta e as ações corretas, você poderá reduzi-los significativamente. Recorde e use os 3 passos chaves da combinação vencedora da segurança: planejamento cuidadoso, práticas de trabalho seguras e as ferramentas corretas. O que você viu hoje é apenas uma introdução ao assunto da segurança no local de trabalho. Pedimos que continue aprendendo e ponha seu conhecimento sobre segurança para funcionar. Afinal, quem mais se beneficia com a segurança é você. Obrigado, e todos nós da Fluke desejamos que trabalhe com inteligência e segurança. My name is Ed Manthei. I've been a professional electrician for over 35 years in Eastern Washington, doing primarily commercial and industrial electrical work. About 2.5 years ago, I had a personal experience with arc flash. I was removing an I-line breaker out of a panel board, and apparently there was an unfused conductor coming off this main lug panel that went up to a voltmeter, and the big conductor that was hooked to this breaker had been rubbing up against that all these years. And when I moved that big conductor, which had a 90 on it, out of the way to get the breaker out, when I moved that conductor, I heard a buzz, and then after that, a major explosion. I was able to get my eyes closed, I think, and my head back a little bit, blew me back on the floor. Next thing I remember, I was standing in the corner and I couldn't see, and my shirt and stuff was on fire, which I didn't even realize at the time, being as I couldn't see. And so I yelled for help, and a fellow electrician came back in the room. Apparently he'd helped me up and left the room and thought I was with him, and he didn't realize that I couldn't see, and came back and got me. They took me outside and put me out with the fire extinguisher, and of course my main concern was I thought I was blind because I couldn't see anything. I was in the hospital approximately 3 weeks the first time, and then they let me go home for a week, and we were still treating my chest and stomach, hoping it would heal on its own. It didn't, so I had to go back, and I was in there another 3 days, and they grafted my stomach. And then I went home, and in another week and a half, all the skin that had healed on my hands, the back of my hands and arms, started to blister. So I went back in for another 3 days. They were trying to figure out what was going on there. Then I went home for approximately 2.5 months and to see if this blistering, sometimes it'll quit. And unfortunately mine didn't. So then I had to go back in and have a 5-hour surgery, taking all this skin off, and then another 5-hour surgery, taking skin off of my legs and putting it on my hands and arms. And then after I recovered from that, the following spring, I had to have this finger removed and the webbing fixed between the fingers. When they graft, the tissue, skin ends up being out over the ends of your fingers, so you have like webbing in there, and they take and remove that and take skin from your side and splice it in there and get rid of that webbing. And then 6 months later, I had to have the end of this finger removed and the same thing done here, the webbing removed, plus the thumb I had to be relieved because it had healed in tight like that. I couldn't pick up a glass of water or anything. The impact from going through something like this is, and I'll talk about the impact that you don't realize. Fortunately, the medical expenses were covered, but all told, my wife spent 2 months over at the hospital with me, had to stay in a hotel or
facilities when they were available at the hospital. Of course, there was food, all the travel back and forth, all the work she missed, all the work I missed. You know, it's a huge financial impact on you personally, and it impacts your whole family, because now they're making trips over to see you. You know, it's just a huge family expense. You know, that's the part, I guess, that you don't realize until you get in a situation like this, where you get hurt bad enough to have to merit being in hospital for 2 months. I don't do anything different now than what I've always done, safety-wise. You know, my advice would be that if you're going to do a project, you know, look at what you got, analyze it, figure out what you're going to need for safety equipment, what you're going to need for meters, what you're going to need to safely complete the project. If you're working on a project and for some reason maybe you don't feel safe with it, maybe somebody you're working with, they think it's okay, but you don't think it's okay. If you're not comfortable, you need to let people know, and somebody needs to take a look at it. I would like everyone to know that it's extremely important that you be careful at all times when you're working around electrical equipment. As much as you can, look for that thing that might be hidden that you can't see, and take all the necessary precautions to prevent something like this from happening to you.